aqui é o Hamilton do Comprovinet, né? Agora do Mais Você da Globo, eu não, do Comprovinet, né? Que recentemente teve o Mais Você, o programa da Ana Maria Braga na Globo. Mas esse aqui é o vídeo de encerramento das atividades do Comprovinet em 2014, né? Não é que o site encerrou suas atividades, mas a gente está fazendo aí uma transição, né? Nós estamos mudando de 2014 para 2015, então estamos fazendo o vídeo em que a gente encerra as nossas atividades em 2014. Mas a gente queria fugir um pouco dessa história do lugar comum, sabe aquele vídeo ou mensagem que você recebe todo ano, né? Feliz Natal, próspero ano novo. Pois é, a gente queria pensar algumas coisas junto com você aqui, refletir, trocar algumas informações, aproveitar esse vídeo para fazer isso, né? E a gente tentou fazer alguma coisa um pouco diferente. Eu estou aqui do meu lado, aqui tem uma cola, que são os tópicos de algumas coisas que eu quero falar com você. É um vídeo curto, pode ficar tranquilo. E aí eu vou dando uma olhada aqui para ver os tópicos, de vez em quando eu vou olhar para o lado aqui, porque eu estou olhando para minha cola, você não precisa se assustar, você não está vendo aí a cola. Mas é o seguinte, a nossa ideia era fazer um vídeo em que a gente pudesse não só desejar Feliz Natal, boas festas, um próspero ano novo, mas a gente pudesse também trocar algumas informações, tá? E um pouco antes de montar o roteiro para esse vídeo, a gente discutir o que seria falado aqui, a gente estava conversando sobre a questão do tempo, né? E como o tempo é um conceito meio maluco, né? Porque o tempo ele é absoluto, né? 30 segundos no Brasil, 30 segundos na China, 30 segundos na Itália, no Zimbábue, são sempre 30 segundos, né? A medida de tempo é absoluta. Mas o tempo também é relativo, né? Se você perguntar para o pai de uma criança assim, o que é um ano? Um ano é um pequeno pedaço da vida da criança, né? Diante de uma trajetória enorme que vai acompanhar dessa criança ao longo da vida. Se de repente você perguntar ao cara que está numa fila, né, para receber um órgão para transplante, o que é um ano, cara, um ano pode ser tarde demais para essa pessoa. Então o tempo é, ao mesmo tempo, absoluto e relativo. Então é um conceito muito maluco, assim, foi com base nessas ideias que a gente começou a montar o roteiro desse vídeo. Tá? E se você perguntar assim, para o Comprovinet, o que é um ano? Cara, eu vou dizer para você que um ano, sobretudo o ano de 2014, foi um ano de afirmação e de aprendizado. Tá? Afirmação porque a gente definitivamente entrou no segmento, né, de compra e venda de veículo, de consulta de procedência de veículos usados. A gente passou a ter uma representatividade, a gente tem uma base de clientes que nos dá sustentabilidade, a gente passou a ser reconhecido pelos agentes de mercado. Não mais, há algum tempo até tinha o problema de ser reconhecido como ameaça, hoje a gente tem grandes parceiros, né? Então foi um ano de muita afirmação, mas foi um ano também de muito aprendizado, e a gente pontuou algumas coisas que a gente queria conversar com você, e eu vou começar agora a respeito dessas coisas que a gente aprendeu ao longo de 2014. Primeira coisa, a gente aprendeu que ainda tem muita gente, mas muita gente mesmo, um número gigantesco de consumidores que não tem a menor ideia dos riscos que correm quando vai comprar um carro usado. São muitos consumidores, né, que vão comprar um carro usado e não têm noção dos riscos que correm, ainda acham que para comprar um carro usado basta ver a aparência do veículo ou consultar um mecânico e não se atentam para questões como histórico de leilão, histórico de roubo e furto, sinistro anterior, a questão da quilometragem adulterada, foi inclusive que nos levou para Ana Maria Braga. Vou falar um pouco mais disso no final do vídeo, que eu acho que a gente fechou o ano com chave de ouro, assim, né? Então tem muita gente que não conhece os riscos pelos quais pode passar e muito menos conhece as ferramentas necessárias para se defender. A gente aprendeu isso esse ano. Assim como a gente viu também que tem um número que vem crescendo cada vez mais de consumidores que se informam e que sabem hoje que a consulta de procedência é a ferramenta que eles têm para conseguir fazer bons negócios e evitar pepinos, evitar desgastes, evitar prejuízos. Então esse número vem crescendo cada vez mais, a gente sabe disso pela nossa própria base de clientes, pela repercussão que o nosso trabalho tem tido ao longo dos últimos meses. Tá? Nós aprendemos, por exemplo, que se a gente trabalhar com afinco ao longo do ano, a gente consegue, por exemplo, poupar mais de 2 milhões de reais, né, de riscos, de risco que o consumidor assumiria por comprar um carro que tinha algum indício de adulteração. 2014 foi um ano que a gente ultrapassou aí a casa dos 2 milhões de reais poupados dos nossos clientes, porque identificaram algum tipo de adulteração e evitaram fazer algum tipo de negócio. Foi um ano também que a gente alcançou uma base de dezenas de milhares de clientes que já utilizaram as consultas do Comprovinet, que nos deixa extremamente orgulhosos, mas também extremamente responsáveis para fazer o nosso trabalho cada vez melhor. Tá?
A gente tem hoje uma base de dezenas de milhares de clientes, mas eu vou citar alguns aqui, que inclusive eu coloquei na minha cola, e à medida que eu vou citando os nomes aqui, as imagens dessas pessoas, dos depoimentos que essas pessoas nos deram em redes sociais, e-mails ou no nosso site, esses depoimentos vão aparecer para vocês quando a gente editar o vídeo, você vai ver essas pessoas. Então, consumidores como o John, o Michael, Torquato, Carlos Henrique, Alberto Batista, Aguinaldo, Douglas, Rogério, Daniel e o Michelangelo. O Michelangelo, inclusive, que apareceu no Mais Você junto com o Comprovinet. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre essa história. Então, essa é uma pequena amostra de clientes que estão entre essas dezenas de milhares, né, de pessoas que nos ajudaram a chegar onde a gente chegou. Eu queria, através dessas pessoas, agradecer a todo mundo que usou as nossas consultas, que pesquisou sobre os nossos serviços, de alguma forma interagiu com o Comprovinet ao longo de 2014 e nos ajudou no nosso trabalho. Eu espero que o Comprovinet tenha ajudado você também. Agora, eu aprendi uma outra coisa não muito agradável, ou nós, como Comprovinet, aprendemos outra coisa não muito agradável esse ano, que às vezes boas intenções incomodam. Quando você atua num segmento tentando garantir transparência, dar segurança ao consumidor, como tem muita gente que ganha com a fraude, com a adulteração, né? Tem muita gente que ainda não entendeu que uma relação comercial tem que ser ganha-ganha e acha que para ganhar alguém tem sempre que perder, a gente incomoda um pouco essas pessoas, é fato. E ao longo de 2014 a gente tomou algumas pancadas aí de algumas pessoas que não se sentiram muito satisfeitas com os nossos serviços pela proposta do nosso trabalho. E o que eu posso dizer para essas pessoas é que sinto muito, a gente vai continuar trabalhando na mesma linha de ética, de honestidade, de transparência nas relações comerciais. Até porque toda moeda tem dois lados. E a gente também descobriu, né, que tem muita gente que ainda preza pela ética, pela honestidade, pelos bons negócios e pela transparência. Tanto é verdade que a nossa base de clientes em 2014 cresceu muito e nunca como em 2014 a gente fechou tantos contratos com empresas, concessionárias, lojistas, portais de veículos, pessoas que utilizam a informação de consulta veicular a seu favor, tanto para adquirir o veículo, para fazer um bom negócio na aquisição do veículo, como argumento de venda na hora de passar esse veículo para o consumidor, né? Usam a consulta de procedência para mostrar para o consumidor que ele pode ter segurança na aquisição daquele bem. E esse ano nós fechamos vários contratos nesse sentido. Foi o ano em que a gente mais fechou contratos com pessoas jurídicas, pessoas que negociam veículos, né, o que nos deixa também muito satisfeitos. Embora tenha muita gente dando pancada, tem muita gente entendendo também que o consumidor precisa de segurança, que a própria empresa precisa de segurança e que a empresa tem que dar segurança ao consumidor. E essas pessoas têm usado os nossos serviços. A gente queria aqui também agradecer todas essas empresas que fecharam contrato com a gente ao longo de 2014 e aquelas que já tinham contrato conosco. Tá? Para encerrar esse vídeo, eu queria dizer o seguinte, que a gente aprendeu uma coisa muito importante, que é vale a pena levantar essa bandeira da ética, da transparência nas relações de negócio. Tanto vale a pena que no final do ano a gente teve uma surpresa. Porque quando o pessoal do programa Mais Você, da Rede Globo, da Ana Maria Braga, do Louro José, quando eles decidiram fazer uma reportagem sobre adulteração de KM, e para um programa desse nível, da Rede Globo, fazer uma reportagem sobre esse tipo de situação, é porque ela realmente acontece. Inclusive, a partir de dados do programa, eu descobri que a gente nem tem no Comprovinet essa base específica de dados, mas nós descobrimos que a cada 10 veículos usados, 7 tem quilometragem adulterada. A gente sabe, por exemplo, que na nossa base de dados, 85% dos carros consultados tem algum indício de adulteração. Ou seja, a cada 10 carros que a gente faz consulta, 8,5, né, tem algum indício de adulteração. Mas essa questão da quilometragem a gente não tinha essa informação específica. Mas quando o pessoal do Mais Você decidiu fazer essa reportagem sobre adulteração de KM, ou seja, retroagir o KM do veículo usado para poder valorizar na venda, eles pesquisaram na internet e encontraram o site do Comprovinet, viram nossos vídeos no nosso blog, né, viram a nossa fanpage, né, viram o conteúdo que a gente passava para o nosso consumidor e nós fomos convidados a participar dessa matéria no Mais Você, mostrando às pessoas as ferramentas que elas podem usar para se defender de adulteração, normalmente comprar um carro usado, como elas podem se defender, né, e encontrar indícios de adulteração ou de fraude nos veículos. Então, no final do ano, a gente teve a oportunidade de falar em rede nacional, na Globo, para milhões de pessoas a respeito do nosso trabalho, o que nos deixou imensamente satisfeitos, não porque a gente ia falar da marca Comprovinet ou porque a gente ia fazer uma propaganda, mas porque a gente tinha a possibilidade de falar para milhões de pessoas, ó, comprar um carro usado tem seus riscos, mas também tem suas ferramentas de defesa. E comprar um carro usado hoje com segurança, com a informação certa,
não é tão complicado quanto parece, existem os mecanismos, né? E, inclusive o Michelangelo, que é um cliente que eu já citei nesse vídeo, né? Apareceu lá naquela amostra que eu tirei de algumas pessoas satisfeitas com o nosso trabalho. O Michelangelo apareceu com a gente no Mais Você porque ele foi justamente vítima de adulteração de quilometragem, comprou um carro com KM adulterado. Então um dos nossos clientes acabou aparecendo com a gente, né? E o que nos deixou também bastante satisfeitos. Então você acha que a gente encerrou o ano de uma maneira muito bacana, aparecendo para muita gente, né? E o que nos deixa extremamente satisfeitos. Para finalizar esse vídeo, eu queria dizer para você o seguinte: 2015 vem aí, a gente vai trabalhar com o mesmo afinco de 2014. A gente começou a fazer o planejamento agora para ver mudanças, novidades que a gente pode implementar no site, no blog, na nossa comunicação no ano que vem. Eu espero que a gente se veja mais vezes, que a gente interaja mais vezes. Eu espero que você faça bons negócios, que não compre carro usado sem consultar a procedência. Se você é lojista, que você entenda que você pode usar essa informação a seu favor e você pode dar essa segurança ao seu consumidor, é tudo que ele está precisando para fechar negócio com você. Tá? E agora eu vou cair no lugar comum, não tem jeito, porque eu vou ter que desejar para você um Feliz Natal, um 2015 excelente, com bons negócios, com conquistas, enfim, um ano novo bem bacana, e eu espero que a gente se veja mais nesse ano novo. Queria agradecer demais tudo que você fez pelo Comprovinet até hoje. Queria agradecer a sua participação nos nossos trabalhos. Queria dizer que ano que vem tem mais. Um grande abraço, até!